Amanhã, o Supremo Tribunal Federal retoma as suas atividades e a Corte terá um semestre de julgamentos importantes. Quem vai trazer esses detalhes para a gente, dessas pautas e algumas polêmicas, é ele, Igor Damasceno, que já está aqui ao vivo comigo. Olá, Igor, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Manhã no Ar dessa segunda-feira. Traz esses detalhes para a gente, né? Porque com a volta dessas atividades no Judiciário, volta também muita coisa que está pendente, muitas polêmicas, muitas expectativas ficam no ar. Semana intensa no Supremo Tribunal Federal na volta do recesso dos ministros da Corte, né, Adriane? Bom dia para você, também para todos que nos acompanham aqui no nosso Manhã no Ar. Bom início de semana para a gente. Olha só, a semana começa amanhã, na terça-feira, para os ministros do STF, com a posse do novo ministro que vai substituir Ricardo Lewandowski, o Cristiano Zanin. Cristiano é indicado do presidente Lula, foi sabatinado em 2 turnos no Senado Federal. Os parlamentares aprovaram a indicação do presidente. Amanhã, às 4 horas da tarde, no horário daqui de Brasília, Cristiano Zanin vai tomar posse. A cerimônia está prevista para durar cerca de 15 minutos, quando a presidente do STF, ministra Rosa Weber, começar a sessão. 350 convidados estarão presentes ali no plenário do Supremo Tribunal Federal, entre eles o presidente Lula e ex-presidentes importantes para o país. Um dia depois, os ministros do STF vão começar a julgar, aliás, vão retomar o julgamento da descriminalização do porte de drogas. Esse é um tema que tramita lá na Suprema Corte desde 2015. E desde então, os ministros, à medida que vão votando, vão pedindo visto, ou seja, mais tempo para análise. O tema quer descriminalizar, ou seja, deixar de ser crime aquelas pessoas que são pegas pelas viaturas da PM no meio da rua com entorpecentes para consumo pessoal. Isso tem aí uma quantidade de gramas que são ali previstas nesse texto, e então não se encaixaria como tráfico. Se as pessoas que estão portando esses entorpecentes se encaixarem nesse perfil, estiverem portando ali aquela quantidade de gramas que não se encaixa como tráfico, então não seria caracterizado um crime, porque seria porte para consumo pessoal. E é justamente isso que os ministros devem concluir ainda nessa semana. Outra votação polêmica envolve a Carla Zambelli, ex-deputada federal. Carla Zambelli, no dia 29 de outubro do ano passado, ou seja, um dia antes do segundo turno das eleições, ela foi flagrada apontando uma arma para um homem. E ela sai correndo no meio da rua, ainda com a arma em mãos, em punho, apontando para esse homem e o ameaçando. Isso foi no bairro Jardins, em São Paulo, repercutiu bem negativamente. Foi protocolada uma ação contra Carla Zambelli lá no STF, justamente por tentar intimidar, constranger esse homem que ela disse estava importunando a ela ali em São Paulo naquele dia. Essas são algumas das agendas, algumas das votações dos ministros do STF já a partir dessa semana, viu, Adriane? Muita coisa, né? Muita coisa polêmica, a questão das drogas, né, para o uso. O usuário em si, ele não comete um crime, mas dependendo da situação em que ele é encontrado com drogas nas ruas, ele pode ser considerado não um usuário, e sim um traficante, e ser responsabilizado criminalmente por isso. E esse julgamento que está na pauta já faz tempo, né? E não há uma definição sobre isso, pode determinar o que seria considerado consumo e o que seria considerado tráfico, para determinar quando uma pessoa é usuária e quando ela está se beneficiando financeiramente disso, né, nesse comércio ilegal. Porque é um tanto quanto contraditório quando você diz que o tráfico de drogas é crime e o consumo não. Porque se eu vou consumir, eu preciso de comprar. Porque não pode fabricar, não pode plantar, nem para uso medicinal, só em algumas condições com autorização da Justiça. Então, se eu não posso plantar, não posso produzir, eu não posso, e eu posso consumir, eu tenho que comprar, mas eu não posso vender. Então, é uma conta um tanto quanto complicada e que faz com que muitas pessoas acabem estando na cadeia, em presídios, por serem
doentes, quando digo doentes, quando se tornam já um viciado, quando tem uma dependência das drogas. Então é uma situação que a gente deve ter um desdobramento e que gera muita polêmica, porque muitos crimes estão relacionados a esse uso das drogas, né? Muitos crimes dentro das famílias estão relacionados a isso. Inclusive, Igor, a tese é de um caso de uma pessoa que foi detida com uma pequena quantidade de drogas e que acabou recorrendo à justiça e chegou às instâncias superiores, né? Começou nessa situação, a pessoa estava com uma pequena quantidade de entorpecentes ali nos bolsos, foi flagrado por uma viatura da Polícia Militar e então começou essa discussão sobre ser crime ou não. Uma das justificativas é que a criminalização das drogas pode atrapalhar o processo de resgate do dependente químico. Não entendi o porquê dessa justificativa, eu penso exatamente o contrário. Mas o que você falou é verdade, se eu não posso plantar, mas eu posso consumir sem ser taxado como criminoso, eu vou comprar de quem está cometendo crime. Isso pode intensificar o tráfico de drogas, pode dar aí brechas na lei para uma abertura de uma série de precedentes em relação ao tráfico de drogas, diminuir a criminalização, tornar um crime mais comum. Então, é algo que os especialistas e até mesmo as autoridades têm questionado bastante, mas o julgamento retoma nessa semana justamente para tratar dessas situações polêmicas, Adriane. Primeira sessão ainda está previsto o julgamento da possibilidade de impedir que seja utilizado a tese de defesa da honra para crimes relacionados a feminicídio. Existem alguns casos em que homens matam as suas companheiras depois de descobrirem traição e a alegação é a defesa da honra porque eles agiram sob forte emoção. E algumas dessas pessoas acabam ficando impunes, conseguindo se safar da situação, exatamente por usar essa tese que já está mais do que ultrapassada, defesa de honra, para justificar um homicídio, um feminicídio. E essa já está faltando só 2 votos, e eu acredito que sejam votos favoráveis para que essa tese não seja utilizada, até porque são votos de 2 mulheres, né? Que são os que estão faltando. A gente vai seguir acompanhando essa movimentação no judiciário, no que deve nas pautas. Na quinta-feira tem a posse de Zani. Agora, não é só o Supremo que volta, né? Amanhã, o Congresso Nacional também vai retomar as atividades. Os parlamentares terão um segundo semestre com bastante trabalho, com CPMI do dia 8 de janeiro, marco fiscal, discussão da reforma tributária. E é muita coisa para esse período, né? Deu uma pausinha ali de recesso de meio de ano, mas eles voltam com tudo, né? O Congresso Nacional ele começa com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. Os senadores da oposição já começam a pressionar pela convocação do ex-ministro do GSI, o Gonçalves Dias, ele que foi flagrado ali no Palácio do Planalto, enquanto havia todo aquele quebra-quebra no prédio. Então a oposição, que está um pouco enfraquecida na CPMI, tenta de uma vez por todas aprovar a convocação de G. Dias, mas o foco dos parlamentares que são da base, nesse momento, é a aprovação da convocação do Anderson Torres. Já definiram uma data de Anderson Torres, ele que era ex-ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro e também ex-secretário de Segurança Pública daqui de Brasília. Como ministro, eles querem perguntar a respeito daquela minuta com teor golpista que a Polícia Federal encontrou na casa dele durante o mandado de busca e apreensão. E enquanto secretário de Segurança Pública, os parlamentares querem questionar o porquê dele estar viajando quando ele já sabia de um risco ali de que poderia sair do controle a manifestação que estava marcada para o dia 8 de janeiro. Então a CPMI ela já começa com essa situação. Detalhe, o relatório da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, já está em mãos dos parlamentares, dos membros da comissão. Então isso também deve desencadear uma série de convocações já a partir de amanhã. Nós temos também o novo regime, o novo marco fiscal, antigo nome do arcabouço fiscal, né? Os parlamentares pediram para não chamar mais de arcabouço, porque esse nome dá a ideia de que o projeto ainda está esqueletado, ainda está em fase de construção. Como já está tudo bem encaminhado, eles preferem chamar de novo marco fiscal. E agora a expectativa é que o texto não sofra grandes modificações para não perder a essência, assim como acontece com a reforma tributária,
já é fato que a reforma vai sofrer, sim, algumas modificações. O tema voltou para a Câmara dos Deputados, porque os senadores começaram a modificar o texto, e agora a base aliada tenta convencer os deputados a trazerem um texto consensual, porque se eles entrarem em consenso com o Senado, então o texto já vai direto para a ação do presidente Lula, e é exatamente isso que eles querem, não perder a essência do projeto e dar mais celeridade. Também é uma semana bastante intensa no Congresso Nacional, que retoma as atividades já amanhã às 8 horas da manhã, Adriane. E se demorar muito, né, se tiver muitas alterações, haja emenda, né? Haja emenda para convencer os parlamentares de novo, porque foi aquele derrame de emendas lá na Câmara Federal para conseguir a aprovação, aí encaminha para o Senado, aí se tiver modificação como teve, aí quando retorna tem toda uma negociação de novo. E a gente tem visto, não só nesse caso, mas em todos os outros anteriores, um parlamento muito pouco preocupado em questões técnicas, em questões fiscais, em questões de influência do que está sendo aprovado para a vida do povo brasileiro, e sim preocupado em quanto eu vou ganhar, o que eu vou ganhar com isso, quanto eu vou ganhar. Aí negociam pastas, negociam cabeças, inclusive, que tem cabeças que estão girando no meio desse processo, e negociam emendas que vão ser destinadas aos estados e diretamente, de forma direta ou indireta, acabam funcionando como uma tentativa de obter votos lá na frente e manter quem já está no poder, porque eles começam a dizer, fui eu que fiz isso. Só existe isso daqui, esse hospital, porque foi a minha emenda. E é o orçamento público que acaba tendo um direcionamento, é uma arrecadação pública, para que essas pessoas, para que esses parlamentares digam em quem vai ser investido. Pois é, você falou aí das negociações, das tramitações nos bastidores para a aprovação desses textos importantes e principalmente as emendas parlamentares, o dinheiro do governo federal que é repassado para o Congresso Nacional por meio das emendas de partido e as emendas parlamentares. É um dinheiro que já estava previsto para ser gasto, mas que o governo segura para usar como moeda de troca na hora de votações importantes para o governo federal. A estimativa é que 10 bilhões de reais já tenham sido aí, aprovados para os parlamentares, justamente para facilitar temas como arcabouço fiscal, arcabouço que é a nova âncora, né? O novo marco fiscal é a nova âncora do governo federal para cumprir as despesas públicas, e também a reforma tributária, que quer trazer uma simplificação no modelo de tributação do Brasil. Então, são dois temas prioritários para o governo federal, que já está desembolsando grana para trazer esse apoio, né, para esse apoio lá no Congresso Nacional, e também já negocia cargos. Já se fala, e Arthur Lira se encontrou com Lula durante esse recesso parlamentar, já se fala numa mini-reforma ministerial. Então, alguns ministérios importantes para o governo já estariam sendo negociados pelo Centrão, justamente em troca de apoio. A gente vê, então, essa moeda de troca mudou aí algumas estações, mas nada mudou, né? Continua a mesma coisa. Obrigada, Igor, pela sua participação. Bom começo de semana. Disposição para você, para essa retomada aí dos trabalhos, tanto no Legislativo quanto no Judiciário. Um ótimo dia em Brasília. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.